Vamos orar. Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto ao teu santo nome. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por este dia. Te agradeço por mais essa semana, por mais esse devocional. Te agradeço pela vida, Pai, de cada homem e cada mulher aqui, Pai, cada filhinho teu, Senhor. Que juntos nós estaremos aqui, Pai, reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para juntos, Pai, forjarmos as nossas armas, para juntos, Senhor, nos revestirmos em santidade, para que juntos possamos combater, Pai, o bom combate, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, escutar as estratégias do Eterno para a vida de cada homem e cada mulher. Eu peço que o Senhor coloque uma armadura espiritual, Pai, especial para cada homem e cada mulher aqui neste dia. Que o Senhor, em nome de Jesus, aquiete as emoções, que o Senhor aquiete as almas, que o Senhor santifique, Senhor, em nome de Jesus, os nossos pensamentos, que o Senhor santifique o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, Pai. Aquieta as almas agora, Senhor. Que toda água agitada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pelas preocupações do dia a dia, pelas preocupações, ó Pai, daquilo que nós temos para resolver hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sejam aquietadas agora. Que possamos, Senhor, ter este momento de devocional, Pai, exclusivamente para o Senhor. Que o Senhor fale conosco, Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a Ti. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, abre o nosso intelecto, que o Espírito Santo de Deus derrame a paz que excede todo entendimento. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito da sabedoria. Pai, o Espírito, Senhor, da revelação da palavra, fala conosco, Pai, aquilo que está por trás da letra. Eu declaro, Senhor, que é amarrado e amordaçado com cordas de fogo, todos os principados, potestades dos ares, ó Pai, em nome de Jesus, que queiram paralisar esta live, todos os espíritos malignos são amarrados e amordaçados com cordas de fogo agora. E eu declaro, Pai, neutralizada a ação de Satanás e seus demônios contra a minha vida e contra a vida de cada homem e cada mulher, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã, o senhorio do Eterno sobre nós. Traga, Senhor, em nome de Jesus, a revelação, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós para este dia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Anne, bom dia, William. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Vigilante. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Renata. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais uma semana, mais um devocional. Bom dia, Mária, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Catson, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, vamos começar o nosso devocional, amém? Mais uma semana. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Juízes, capítulo 12 e capítulo 13 hoje, amém? Orei, peraí, com vocês, mas vou voltar para o trabalho e orei para a minha vida. Amém, Margarete, amém. Que Deus abençoe o seu trabalho, o trabalho de cada um de vocês que precisa, amém? Em nome de Jesus, sair para trabalhar. Depois vocês podem acompanhar a live lá pelo canal do YouTube. Nós estamos melhor, amém, Aline? Estamos melhorando, em nome de Jesus. Ainda estou com a minha garganta bem assim, um pouco ruim, né? Tô tomando antibiótico, mas em vista do que estamos melhor. Para a honra e glória do Senhor. Creio que a cura será completa em breve, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Então vamos ler Juízes capítulo 12 e Juízes capítulo 13. Diz assim: Juízes 12, conflitos e a morte de Jefté. Então os guerreiros de Efraim foram convocados, atravessaram o Jordão em direção a Zafon e questionaram a Jefté: Por que fostes combater os amonitas sem nos convidar a pelejar contigo? Por este ato de desprezo, queimaremos a tua casa e a ti com ela. Diante desta ameaça, Jefté replicou: Eu e o meu povo estivemos envolvidos numa grande guerra com os amonitas, e apesar de eu vos ter mandado chamar em nosso auxílio, o vosso socorro jamais chegou para nos livrar das mãos do inimigo. Quando cheguei à conclusão de que ninguém de vós viria nos ajudar, arrisquei a minha própria vida e marchei contra os amonitas, e o Senhor
os entregou nas minhas mãos. Então, em verdade, por qual motivo vos levantais hoje contra mim para me atacardes? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os eframitas, porque estes tinham declarado: sois fugitivos de Efraim, vós, gileaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Gileade tomaram de Efraim as passagens do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim solicitava: deixe-me passar, os gileaditas lhe indagavam: és efraimita? Se declarava: não lhe ordenavam. Então, diz Shibolete, se a pessoa disser Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam essa pessoa e a matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela época. Jefté comandou o povo de Israel durante 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado na sua cidade natal, nas terras de Gileade. Povo de Deus, aqui o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: o povo foi ali, o pessoal aqui, começou a se levantar, foi questionar Jefté por que ele foi sozinho e por que ele não chamou o povo ali para pelejar com ele. E ele pegou e falou: diante desta ameaça, Jefté replicou: esse e o meu povo estivemos envolvidos numa grande guerra com os amonitas, e apesar de eu vos ter mandado chamar em nosso auxílio, vosso socorro jamais chegou. Aqui Jefté está falando que ele mandou uma mensagem, ele falou: olha, nós vamos entrar em guerra. Só que ninguém se prontificou, amém, a ir lá e entrar na guerra com Jefté. Só que existia uma palavra sobre a vida de Jefté. Existia a mão forte do Senhor poderoso sobre a vida dele, do qual entregou todos os inimigos na mão de Jefté. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Às vezes, você vai mandar recado para alguém falando que você está precisando de uma ajuda. Às vezes, você vai pedir para alguém entrar numa oração com você, falando: olha, eu preciso que você me ajude. Só que nem sempre as pessoas vão estar disponíveis a te ajudar. Só que isso também não significa que não é porque a pessoa não esteja disponível a te ajudar que você não vai vencer, que você não vai sair daquela situação com a vitória. Entenda algo, às vezes Deus vai permitir que eu e você venhamos passar pelas nossas batalhas, entre aspas, sozinhos. Por que entre aspas sozinhos? Porque nós nunca estaremos sozinhos. Porque o Deus vivo de Israel, aquele que é o nosso comandante, o nosso general, vai à nossa frente. E ele já nos entregou a vitória. Continuação daquilo que nós vimos a semana passada. Às vezes, povo de Deus, Deus vai separar momentos na minha vida e na tua vida. Existem batalhas que é para você guerrear somente você e Deus. Existem batalhas que Deus vai colocar pessoas para estar com você. Só que existem batalhas que o Senhor vai falar: é melhor você ir sozinho, é melhor você não chamar ninguém. Porque tem pessoas que vão ter visões diferentes da tua, que não vão estar alinhadas ao mesmo propósito, que não vão estar alinhadas, não vão estar no mesmo nível de guerra. E não pense você que, eu sou esquecido, ninguém está nem aí para mim. Aprenda a ver como a mão forte do Senhor selecionando todas as coisas, quem é e quem não é, para que tempo que é para andar com você, para que tempo que não é para andar com você. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Você nunca vai estar sozinha. Deus sempre vai contigo. Não é porque você mandou mensagem, não é porque você avisou, não é porque você está pedindo ajuda que as pessoas não estão te vendo, não estão te respondendo, que Deus não está cuidando da tua causa. Deixa eu te falar. Tem peleja que Deus vai fazer com que a gente passe sozinho. Tem peleja que Deus vai entregar a vitória para a gente sem espectador nenhum. A vitória é nossa com Cristo. Só depois que as pessoas vão ficar sabendo. Porque durante o trajeto, durante o período de batalha, durante o período de guerra, a gente precisa saber quem é que realmente é aliado e quem não é. Porque o inimigo, ele se infiltra em nosso meio. Às vezes ele vem como forma de ajuda, mas na verdade é para vir e dar o bote.
Então não fica pensando que, eu mandei mensagem, eu mandei aviso, parece que ninguém me escuta, parece que ninguém me vê. Nossa, eu sou tão esquecida. Nossa, mas ninguém quer orar. É porque é só você e Deus. Não é para você compartilhar desse momento com ninguém. Não é para você compartilhar dessa causa agora com ninguém. É só você e o Espírito Santo de Deus. No momento certo, Deus vai levantar as pessoas. No momento certo, Deus vai colocar alguém, amém? Para vir e te ajudar. Deixa eu te falar. Existe alguém que tenha mais sabedoria do que o próprio Espírito Santo para conduzir você durante essa peleja do que você está passando? Existe alguém mais habilitado e mais capacitado que Jesus para pegar na tua mão e falar: Tânia, vamos. Sara, vamos. Michele, levanta, vamos. Eu sei que está difícil, mas a vitória já é garantida? Não tem. E o que às vezes acontece, povo de Deus, é que às vezes a gente acaba enfraquecendo no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, no meio de uma tribulação que a gente está passando, porque a gente conta muito com homens. Porque às vezes a gente pede um pedido de socorro e esse socorro não vem da forma como a gente imaginou que viria. Mas o socorro bem presente está com você. Amém? Glória a Deus. Ibazã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, levantou-se Ibizã na cidade de Belém e governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Permitiu que as 30 filhas casassem com os homens de fora do seu grupo de famílias. E mandou trazer 30 moças também de fora do seu clã, que celebraram o matrimônio com seus filhos. Depois Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Mais tarde levantou-se Elon, da tribo de Zebulon. Liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, nas terras de Zebulon. Depois dele levantou-se Abidom, filho de Hilel, o piratonita, e comandou o povo de Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que amontoavam 70 jumentos. Abidom liderou como juiz a Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, nas terras de Efraim, na terra dos Amalequitas. Agora a gente vai ver uma das histórias que eu acho assim sensacional, amém? Vamos lá, as histórias de Sansão. Josué capítulo 13. Aí se levantou um novo juiz, amém? Bom dia, povo de Deus, a paz a todos vocês que entraram depois, amém? A história de Sansão. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e anunciou: Tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, receberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a sua cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha aparência de anjo, de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu, e de Deus desde o ventre da sua mãe até a morte. Vamos lá, vamos continuar. O anjo surge de novo. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido.
Deus atendeu a súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela naquele momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: sou eu. Vocês podem ver uma coisa que eu quero saltar aqui. Quem tiver com a palavra, vocês estão vendo que o sou eu está com letra maiúscula. Sou eu. Esse anjo aqui, que veio trazer essa revelação, é Cristo. Amém? Todas as vezes, eu já falei isso aqui, mas para quem ainda não tinha, para quem ainda não ouviu, todas as vezes em que você vê que há visitação de um anjo na Bíblia, em que a pessoa se prostra, em que o anjo aparece com a letra A maiúscula, e que ou aparece o S com a letra maiúscula, sou eu, está apontando para Cristo. Porque Cristo era o mensageiro, Cristo é o mensageiro, Messias é o mensageiro. Então foi o próprio Cristo que trouxe ali o milagre sobre a mãe de Sansão. Foi o próprio Cristo que veio trazer a revelação, que veio trazer a vida sobre aquele útero que antes era estéril. Foi o próprio Cristo que veio e falou: ei, eis que de você vai brotar vida, eis que de você vai vir aquele que vai libertar o povo das mãos dos filisteus, eis que você vai fazer isso, isso e isso. Amém? E aí o que Manoá fez? Outra coisa, outro ponto importante. Antigamente, povo de Deus, os homens, tá? Do sexo masculino, eles iam ao encontro do Senhor. Você pode ver, Elias se retirava para falar com Deus. Moisés subiu até o monte, mas Cristo veio, amém? O Senhor Deus vem até as mulheres. Vocês repararam isso? Mulher, eu quero falar para você que Deus fala com você em todo o tempo todo. É diferente. Mulher, Deus tem algo conosco. Nós não precisamos nos retirar para ir e falar com Deus. Deus fala conosco em todo o tempo todo. O anjo apareceu para Sara. Antes era Sarai. E falou: eis que você vai gerar. Nós estamos o tempo todo fazendo o que os nossos afazeres. O homem, ele precisa de um momento de tirar ali uma parte do tempo para ter um encontro com o Senhor. Agora, nós não, mulheres. Vocês podem ver, e a gente já viu diversas passagens, e até o final do Antigo Testamento vocês vão ver, que o Senhor, ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre. Em todo o tempo todo. O Senhor, ele sempre está. Ele está constantemente indo atrás de nós. Aqui. Nós não precisamos ir. Ele está. Quando o anjo veio falar com Maria, ele veio até Maria, não foi a Maria que foi lá falar com ele. Quando ela falou: eis que você será agraciada e você gerará o filho do homem, o filho do Deus vivo de Israel. O anjo veio e falou com ela não precisou se retirar de dentro da casa dela, ela não precisou fazer nada. O que eu estou querendo dizer aqui para mim, para você nessa manhã é: aprenda a falar com o Senhor o tempo todo. O tempo inteiro. Ele já está aí do teu lado. Ele já está disponível. Os homens, eles têm que ter é diferente a busca do homem. É diferente. Agora nós mulheres não, povo de Deus. O anjo do Senhor, ele sempre está aqui. Ai, você está querendo falar que o Senhor fala mais com as mulheres? É que é diferente a forma como Deus trabalha conosco. Porque nós somos feitas para sermos ajudadoras. Nós somos feitas para ser o quê? O alicerce. Aquela que sustenta o cabeça. Aquela que ora constantemente. Aquela que a gente ora e o Senhor traz a resposta. Então, povo de Deus, mulheres, não negligenciem isso. Amém? Nós somos agraciadas, nós somos privilegiadas. Nós não precisamos ir até o encontro porque ele se faz presente constantemente. Nós acabamos de ver aqui. Por quê? Quando Manoá pediu
Senhor, vem de novo, para que eu possa também falar com esse anjo. Manoá não estava. Apareceu para a mulher de novo. E a mulher foi lá e falou, ei, o anjo veio. Aí Manoá voltou dali, daquele estava, e foi ter um encontro com o anjo. Ei, mulher, às vezes Deus vai usar a minha vida, a tua vida, para você ir e falar com teu marido, para que o Senhor venha falar com teu marido, ou falar com o teu cônjuge, ou falar com os teus filhos, ou falar simplesmente com você, se você não é casado ainda, ou se você não queira casar. Amém? Vamos lá. Então Manoá indagou-lhe, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele poderá proceder? Outro ponto aqui que eu quero ressaltar. Deus traz promessa, Deus traz milagre, Deus faz, amém? Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, versículo 13, tá? Deus faz uma estéril gerar frutos, dar filhos. Deus faz, amém? Um surdo ouvir, um cego enxergar, Deus faz milagre. O que eu quero ressaltar aqui é, todas as vezes em que eu e você receber um milagre, receber uma bênção, receber algo da parte do Senhor, pergunte para o Senhor, Senhor, como eu devo proceder de agora em diante? Senhor, o Senhor me concedeu um milagre de eu entrar na empresa tal, como o Senhor quer que eu me comporte agora? Senhor, o Senhor me entregou esse projeto que eu vou trabalhar por conta própria, como que eu faço agora? Senhor, eu não poderia gerar, mas hoje o Senhor me fez mãe de filhos. Como que eu devo cuidar deste filho? Como que eu devo fazer? Em tudo. Em tudo. Coincidentemente, ontem a minha filha estava falando, mãe, eu quero ir num... porque ela gosta muito dessas coisas de museu, né? Eu ensinei elas a gostar dessas coisas de arte, elas gostaram. Ela, mãe, eu quero ir no museu, tal, na Vila Mariana, porque fala sobre os negros, tal. Só que eu vi aqui, mãe, que lá tem muita coisa de negros e fala muito sobre religião de matriz africana. E aí eu peguei e falei para ela, eu falei, filha, você acha que você deve ir? Ela, mas você sabe que eu quero fazer faculdade de história, que não sei o que. Eu falei, tudo bem, eu entendo que você quer saber um pouco da história, por conta do que você quer exercer. Mas você já perguntou se Deus, o Espírito Santo, quer que você coloque os seus pés lá? Povo de Deus, eu sei que parece muita loucura, mas deixa eu te falar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar. Até onde você vai colocar a planta dos teus pés, você tem que perguntar, Senhor, eu devo ir a tal lugar? O Senhor vai estar comigo? Porque a gente não sabe aquele ambiente como está. Você não sabe como que você está espiritualmente, se você está vulnerável espiritualmente, se lá dentro tem alguma coisa naquele ambiente, naquele lugar, naquela cidade. Eu não sei aquilo que você vai fazer. Se existe algo sendo liberado, sendo manipulado pelas trevas. Tudo a gente tem que perguntar, Senhor, eu posso? Senhor, como eu faço? Me ensina. Me ensina. Porque às vezes a gente não sabe cuidar das bênçãos que o Senhor nos dá. Às vezes a gente pede milagre, mas a gente não sabe manter o milagre. E aí, às vezes a gente acha que, aí começa a achar o ataque na mente de que Deus fez as coisas pela metade, Deus não fez nada pela metade. É a gente que não soube se comportar no caminho do milagre, é a gente que não soube manter o milagre. Por falta de sabedoria, porque a gente não pergunta para Deus. Porque a gente não sabe, porque a gente acha que já vem tudo pronto, e não é. E não é. Aqui Manoá, ele falou, ei, calma aí, a minha mulher era estéril. Aí Deus envia um anjo falando para ela que ela vai gerar, e que esse cara que vai nascer do ventre dela vai ser aquele que vai liberar toda essa galera aqui do povo filisteu. Eu preciso saber como que eu tenho que cuidar desse cara. Eu preciso saber como que tem que ser feito. Vamos lá? Faz sentido, gente? 12. Então Manoá indagou-lhe, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino, como ele deverá proceder? Versículo 13. O anjo de Yahvé esclareceu a Manoá. De tudo que proibia esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo que procede de videira, não provará, nem vinho, nem bebida fermentada.
Também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor. Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou: ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem. Olha aqui. O anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, maravilhoso. É Cristo. O próprio Cristo. O próprio Messias apareceu para ele. Aquele que detém a vida e a morte, a chave da vida e a morte, foi aquele que visitou, amém, a mulher de Manoá, para que ela gerasse vida. E através do filho dela, todo o povo de Israel também tivesse vida. Povo de Deus, deixa eu falar algo aqui. Em nome de Jesus. Todas as vezes em que o Senhor te direcionar para você fazer algo, cumpra aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Cumpra. Às vezes vai parecer loucura na tua cabeça. Às vezes não vai fazer sentido nenhum. Mas as coisas do Senhor a gente não entende. As coisas do Senhor a gente não vai entender jamais. E eu quero ressaltar algo aqui que o Senhor já tem falado há algum tempo, eu já comentei com vocês. Se o Senhor está incomodando você, se o Senhor está falando para você, deixa de ter certos tipos de atitude, deixa de consumir certos tipos de alimento. Eu vou falar de alimento, por que eu vou falar de alimento? Porque os alimentos, povo de Deus, eles estão vindo totalmente modificados para mudar a estrutura genética do povo. É de forma proposital. Quando você tem uma alimentação saudável, quando você tem uma alimentação sadia, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que descontamina o seu ser, você tem conexão com o Espírito. Açúcar demais faz com que a sua mente fique cauterizada. Você se torna um dependente, um viciado. Porque tem o mesmo efeito de substâncias ilícitas. E aí você não consegue ter conexão com o Espírito Santo de Deus. Não consegue. E é tempo, povo de Deus, é tempo. O Senhor está falando, façam o caminho de volta. O que é fazer o caminho de volta? É voltar lá no início de quando os nossos bisavós, tataravós e todos os avós que ficaram para trás, eles se alimentavam de coisas sadias. Eles se alimentavam de coisas, amém? Diretamente da terra. É por isso que aquele povo vivia 110 anos, 109 anos. Hoje em dia, o povo não passa de 80. Quando chega no 80 é uma vitória. Porque é de forma proposital. Amém? É de forma proposital. Na Bíblia tem muitas mulheres estéreis, os filhos do milagre. Sempre, sempre. Amém? Na maioria das vezes. Povo de Deus, o que essa palavra também mostra? O Senhor, ele usa os improváveis. Aquele que poderia nem mesmo existir. Sansão aqui não era, ele não tinha, ele veio de uma mulher estéril. Isaac veio de uma mulher estéril. Samuel veio de uma mulher também que não poderia ter filho. O que eu estou querendo dizer é, Deus, ele é especialista de pegar situações do qual não poderia, tipo, a visão de todo mundo, não tem como dar nada de bom. Não tem como sair nada dali, não tem como sair nada da vida da Paty, não tem como nada sair da minha vida. O Senhor pega e fala, ei, é aqui que eu vou fazer o meu milagre. É aqui que eu vou fazer com que todos vejam a minha glória. É daqui. É daqui. Da onde todo mundo acha que não vai sair nada de bom. É daqui. E o Senhor transforma. Só que todas essas pessoas, eles trilharam um caminho. Eles seguiram o direcionamento. Eles seguiram ali algo que o Senhor conduziu eles. Então, a gente precisa em todo o tempo todo. Vai receber milagre? Nós vamos receber milagre. Amém? Nós vamos receber milagre. Mas a gente tem que
aprender a manter esse milagre, a cuidar desse milagre. Vamos lá. Versículo 19. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e sua mulher observavam o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Ah, certamente morreremos, exclamou Manoá, a sua mulher, porquanto vimos a Deus. Contudo, ponderou-lhe a esposa. Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com os nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Shimson, Sansão. E o menino cresceu, e o eterno Senhor muito o abençoou. Sansão esteve em Manadã, no acampamento de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Por que ele começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia? Porque ele já havia sido separado desde o ventre. O que eu estou querendo dizer? Existem homens e mulheres que são separados desde o ventre. Existem pessoas aqui que foram escolhidos e separados desde o ventre. É por isso que a tua luta, a tua peleja é tão grande. É por isso que a tua luta e a tua peleja, você fala, meu Deus, não é possível que isso não vai acabar. Porque a própria palavra diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, mas existem os escolhidos. Aqueles que vieram exatamente na terra porque tem um propósito. Porque tem um porquê. E geralmente essas pessoas que são os escolhidos, você sabe, a pessoa é diferente o tempo todo, desde a infância. Você sabe que a criança é diferente, você sabe que é um jovem diferente, e você vê o quanto que Satanás luta contra a vida daquela pessoa, o quanto Satanás luta para tudo dar errado na vida daquela pessoa. Porque é um escolhido, porque o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Mas, Michele, a palavra fala que todos nós nascemos pecadores. Sim, todos nós nascemos pecadores e precisamos entregar a nossa vida e confessar com a nossa boca, amém, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É isso. Acontece que, independentemente, existem os escolhidos. Tem aqueles que vão nascer com um propósito. Vai nascer com um chamado. Vai nascer porque Deus vai usar a vida daquele homem, daquela menina, quando se tornar mulher, quando se tornar homem, para que se cumpra a palavra dele. E ninguém pode mudar isso. Vamos lá, o casamento de Sansão. Dá tempo. Capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou ao seu pai e sua mãe. Reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem esposa por mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulher entre as filhas dos teus parentes e no seio do teu povo para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. E esta jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai, nem à sua mãe. Então foi conversar com a jovem de quem gostava.
Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximando-se do seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes o mel, e eles comeram também. Todavia, não lhes contou o que tinha tirado do cadáver do leão. Seu pai desceu até a casa do jovem filisteu, e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Assim, os filisteus o viram chegar e trouxeram 30 rapazes para acompanharem como parínfos durante o banquete. Vamos lá, alguns pontos aqui. O mel, povo de Deus, ele representa abundância, amém? Ele representa abundância no mundo espiritual. E aqui o Senhor tinha dado abundância de vitória sobre a vida de Sansão. Só que Sansão também ele era nazireu. Ele tinha coisas ali que ele não poderia fazer, porque ele já era separado desde o ventre. Uma das coisas é, o nazireu não pode cortar o cabelo. O nazireu não pode tomar bebida fermentada. Por isso que quem faz o voto de nazireu hoje tem que andar de acordo com a palavra. Michele, como que se faz o voto de nazireu? O voto de nazireu é você se consagrar e se separar pelo Senhor. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer o voto nazireu. Se você quer ter uma vida consagrada, você pode fazer o voto nazireu. E aí você não vai cortar o cabelo, e aí você não vai tomar bebida, e aí você vai se comportar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor ensina uma pessoa que fez o voto nazireu se comportar. Qual é o benefício de fazer um voto nazireu? Você ter conexão pura, plena, verdadeira, fluente. Assim, o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus vindo sobre a sua vida de uma forma avassaladora. E às vezes o Senhor vai pedir para algumas pessoas fazerem um voto de nazireu por um determinado período de tempo. Só que aí eu falo, você tem que ser extremamente obediente ao que o Senhor fala. Aqui existiu o quê? A abundância do mel sobre, amém? A vida ali de Sansão. Só que ele não contou para o pai dele, para a mãe dele, que ele tinha mexido no cadáver, que ele tinha matado o leão. Vamos lá, versículo 12. O enigma de Sansão. Então Sansão lhes apresentou uma charada, dizendo: Deixe-me propor-vos um enigma. Se apresentardes a solução dele no decurso dos próximos 7 dias das celebrações nupciais, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupa. No entanto, se não conseguirdes apresentar-me as respostas do problema proposto, vós tereis de dar-me 30 peças de linho e 30 roupas de festa. E os moços responderam: Propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Então ele lhes anunciou a charada: Do que come saiu comida, do que é forte surgiu doçura. Passaram 3 dias e ele ainda não haviam encontrado a resposta dessa adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: Convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos espoliardes que nos convidastes a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre o seu ombro e lamentava: Tu não sentes por mim amor? Tu me odeias? Propusestes aos filhos do meu povo um enigma, nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente: Nem ao meu pai, nem a minha mãe contém a solução deste mistério. Por que faria a ti? Ela murmurou durante o restante da semana que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos filhos do seu povo. Antes do pôr do sol do último dia do trato, os homens da cidade vieram na presença de Sansão para lhe responder: O que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhes replicou: Se não tivesseis arado com a minha novilha, jamais teria encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festas e as entregou aos que tinham desvendado o seu enigma.
Depois, irado, partiu para a casa de seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregue a um dos seus 30 padrinhos de casamento. Porque aquela mulher, ela traiu a confiança de Sansão. Amém? Povo de Deus. Às vezes, vão aparecer pessoas na minha vida e na sua vida, e que você tem que estar alerta e atento e vigilante, que podem trair a sua confiança. Que de tanto ficar falando, apurrinhando na tua mente, você vai contar coisas que não é para você contar. Você vai fazer alianças que não é para você poder fazer, que não é para você fazer. Você vai colocar os planos do eterno na mesa do inimigo. Volta lá no início da ministração que o Senhor estava falando. Tem coisas, batalhas, guerras, planos e projetos que é para você fazer no oculto, no silêncio, sozinho. Porque, deixa eu te falar, Satanás, ele é ardiloso. Ele vem de diversas formas para poder tentar saber aquilo que é plano do eterno para você. Porque ele não pode saber de todas as coisas. É impossível. Satanás, ele só sabe daquilo que o Senhor permite ele saber. Porque ele está ao nosso derredor. Então, ele está vendo muita coisa que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Mas o que está para acontecer no futuro, ele não sabe. O que está para acontecer lá na frente, ele não sabe de todas as coisas. Então, ele vai colocar pessoas infiltradas, que parece que é de Deus, que parece que veio para ajudar, mas que vai desviar o teu foco, que vai roubar aquilo que é bênção para você. Amém? Vamos lá. Capítulo 15. Passado algum tempo depois, durante a época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E comentou com o pai dela: vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, o seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: oh, meu amor, eu entendi que na tua mão amavas e não a mais querias mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã. Ao que Sansão lhe respondeu: desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Em seguida partiu e capturou 300 raposas e as amarrou-as em pares pelas caudas. Empreendeu em cada par dos rabos uma tocha, e acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, e assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo que estava plantado, e até as vinhas e as oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? Eles contaram: Sansão foi o responsável, o genro do Tímnita, porque a sua mulher foi dada para o seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: já que agiste deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Sansão, juiz em Israel. Os filisteus subiram e foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: por que nos atacastes? Ao que lhes replicaram: viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizestes? Ao que ele lhes justificou: assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles disseram: descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu: jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Diante do que eles anuiaram: juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então puderam amarrar com 2 cordas novas e conduziram para fora do rochedo. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória.
mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam soltaram de suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal, e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei, e com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade da lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Fonte do que clama, que permanece fluindo até os dias em lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos durante a época do domínio dos filisteus. Povo de Deus, vamos lá. Existem situações na minha vida e na tua vida que a gente vai parecer que a gente já foi dominado. E que o Senhor vai fazer com que a gente se comporte como um derrotado. Não, não tem problema. Não, vai lá, foi exatamente, você pode me amarrar. Foi o que Sansão falou. Você pode me amarrar. Faz o que você tem para fazer. É estratégia. Às vezes o Senhor vai fazer com que eu e você seja visto pelos outros como uma pessoa que já foi derrotada. Como uma pessoa que não tem mais como se levantar diante daquela situação. É estratégia de Deus. É estratégia do Senhor. Porque a palavra fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. É que aí o Espírito Santo de Deus vem e derrama o poder dele e te renova, e te capacita, e te habilita. Deixa eu te falar. Deixa os outros acharem o que eles querem achar. Deixa os outros acharem, meu Deus, deixa os outros acharem que você não tem mais solução. Deixa os outros pensarem que essa situação já é o fim, de que Deus não é Deus com você, que você já foi entregue nas mãos do inimigo, que não há nada que você possa fazer que não vai mudar essa situação. Deixa. Deus tem as suas formas. Deus é especialista em mudar a história. Deus é especialista de fazer as coisas que não são se tornar o que são. Ele é especialista. A gente nunca vai entender a forma de Deus. Nunca. Às vezes, constantemente você vai ficar escutando coisa do teu passado na tua mente. Às vezes você vai ficar constantemente escutando falar: ai, mas fulano, a vida do fulano não muda. Olha a situação do ciclano. Nossa, mas o casamento, deixa o pessoal falar. Deixa o pessoal achar que você já está entregue à situação. Deixa o pessoal achar que você já está, que você já tipo, tá tudo bem. Eu não vou mais lutar. Só que no fundo, o Espírito Santo de Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus vai vir de uma forma verdadeira, genuína e avassaladora. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque aí a gente para de ficar achando que a gente dá conta de fazer tudo sozinho. Porque aí a gente pega e vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, que foi falado desde o começo. Senhor, o que eu devo fazer agora? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a atitude que eu tenho que ter diante dessa situação? Senhor, qual é a atitude o que eu tenho que falar para essa pessoa? Como eu devo me posicionar diante dessa situação? Me dê o plano, Pai. Passa para mim, Jesus. Povo de Deus, o Senhor quer que a gente tenha relacionamento. O Senhor não quer que a gente pegue e fique orando para Ele, somente fazendo orações repetitivas, para Ele ir lá e solucionar os nossos problemas. Ele quer que a gente entre em comunhão com Ele, tenha relacionamento com Ele, para que o problema não chegue. Deu para entender como que funciona? Faz sentido? Se a gente conversar com o Senhor e colocar todas as nossas ideias, perguntar tudo para Ele, o que Ele quer que faz,
como que a gente deve agir, como que a gente deve fazer, se deve fazer isso, se não deve fazer aquilo, a gente vai poupar um batalhão de problema na minha vida e na tua vida. E aí a gente vai parar de fazer oração pedindo para Deus trazer resolução de problema, porque o problema não vai existir. Porque a gente vai estar onde? No Kairós de Deus. A gente vai estar na vontade perfeita, genuína do Senhor. O problema é que nós somos levados pela nossa alma. O problema é que a gente se preocupa demais com o que os outros estão achando. O problema é que a gente acha que a gente é autossuficiente. E o Senhor já tinha trago uma palavra parecida com essa há um tempo atrás. A gente tem que colocar Deus em todos os nossos planos. Na verdade, é viver os planos de Deus para a gente. Isso faz com que a gente seja totalmente, amém, blindado, guardado. Porque os planos de Deus não vai dar BO. Os planos de Deus não tem como dar errado. Os planos dele são de vida e não de morte. O problema é que a gente tem uma vida mecânica. A gente não quer passar tempo com Deus perguntando a vontade dele pra gente. A gente acha que a gente sabe fazer tudo. A gente quer que ele se encaixe nos nossos planos e não a gente nos planos dele. Quando ele fala que não é o tempo, a gente bate o pé e faz mesmo assim. A gente não consegue discernir o não de Deus com o ainda não de Deus. Existe o não de Deus, mas também existe o ainda não, filha. É ainda não é o tempo. Não significa que é um não eterno. Só que também tem o não, que tipo não. Porque eu sei o que vai acontecer daqui para frente, se eu te falar assim. Só que muitas vezes a gente não está preparado para o não. E aí a gente vai e busca o sim permissivo. E o sim permissivo de Deus e não o absoluto traz morte. Morte espiritual, morte para a alma. Porque aí a gente vai ficar constantemente fazendo orações, não de alinhamento, de agradecimento e de relacionamento, mas orações para o Senhor resolver os BO da nossa vida. E que pela graça e a misericórdia de Deus ele resolve. O que o Senhor está querendo dizer é tempo de você chamar, de eu chamar, de nós chamarmos Deus para fazer parte da nossa vida num todo, e não somente na parte que nos agrada. Porque às vezes a gente vai perguntar a opinião do Senhor para uma determinada situação que a nossa alma vai querer que seja assim. Mas o Espírito vai falar não. E aí a gente vai ter que ter maturidade para a gente ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus também é proteção. Porque o não de Deus também é cuidado. Porque amanhã a gente vai ver o que aconteceu com Sansão e Dalila. Para quem já conhece a história. Amanhã a gente vai ver. Eu não vou falar porque vai se estender muito. Mas amanhã a gente vai ver. A gente tem que aprender a aceitar o não de Deus. O não de Deus também é cuidado, é proteção. Vamos, em nome de Jesus, nessa semana, começar algo novo. Michele, como assim? Pai, eu quero que tudo que eu for fazer, Jesus, eu quero que o Senhor me direcione. Eu sei que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Porque a gente foi ensinado de forma mecânica. A gente foi instruído desde a nossa infância a ser mecânicos em tudo. Tudo que a gente faz, a gente não pergunta a vontade de Deus. É raro os que perguntam. Existem os que se perguntam? Existem. Mas a grande maioria sai metendo o pé pelas mãos. A grande maioria sai fazendo aquilo que dá na telha. Ah, eu acho que é isso que tem que ser feito. E enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e depois você vai ver que você fala, cara, não é possível. Não é possível que eu fiz isso. Que a gente venha se comportar como Manoá. Senhor, me ensina. Tá, eu tenho aqui algo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Existe uma palavra, existe uma promessa. O Senhor falou que vai acontecer isso.
Qual é o caminho que eu tenho que seguir para chegar diante dessa promessa? Como que eu tenho que me comportar para permanecer na promessa? Como que eu tenho que fazer para que eu não perca a promessa, para que ela não escape das minhas mãos? O que eu preciso fazer? Senhor, eu não quero mais ser senhor de mim mesmo. Que o Senhor seja o meu Senhor verdadeiramente. Senhor, eu não quero mais, em nome de Jesus, ser conduzido pelas minhas mentes, pelas minhas convicções de homem, mas eu quero ser conduzido pela tua verdade. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu sei que talvez aquilo que o Senhor vai pedir para mim fazer vai doer, mas eu sei que o Senhor cura todas as feridas. E eu sei que lá na frente vai ser para o meu bem. Às vezes, povo de Deus, às vezes não, isso é fato. É melhor você passar e sofrer com o não de Deus agora do que você ir sofrer lá na frente, com o não de Deus lá da frente. Não queira fazer as coisas precipitada. Não queira fazer as coisas de acordo com o que você acha. Eu acho. Tenha certeza. Mas eu não estou escutando o Senhor. Às vezes o Senhor já falou e você apenas não ouviu porque talvez não é a resposta que te agrada. Porque a gente quer ouvir a nossa alma, a nossa vontade. A nossa alma e a nossa vontade. E o Senhor fala de uma forma muito clara e específica aqui acerca de área financeira. Cuidado com as atitudes. Cuidado com as coisas que você vai fazer. Peça para o Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui. O Senhor me trouxe palavra investimento. Eu não sei se tem alguém aqui e você também não precisa falar aí, amém? Você não precisa se pronunciar. Guarda as coisas que o Senhor tem falado para você. Mas se existe alguém aqui que trabalha com negócio, que está pensando em investir, que trabalha com negócio de investimento, que faz aqueles negócios de trade, de mercado de bitcoins, o Senhor me trouxe investimentos. Peça para o Senhor, amém? O Senhor, ele vai te dar todas as coordenadas. Se existe alguém aqui, ou se você conhece alguém, que você sente que essa palavra é para você, que você sente essa palavra é para alguém, peça para o Senhor te dar todas as coordenadas, ele vai te dar. Amém? Porque o Senhor me trouxe muito claro a palavra investimentos. Pessoas que trabalham, que vão começar a fazer coisas de investimentos. Pergunta, Senhor, é aqui que eu faço? Senhor, é essa moeda? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Para que depois você não venha, amém, se arrepender daquilo que você fez. O Senhor, ele vai te dar estratégia. O Senhor, ele vai falar com você a forma como que você tem que fazer. Ai, mas eu não sei como faz. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Ele te capacita. Ele toca na sua mente. Ele abre o teu intelecto. Mas para isso, você precisa, em nome de Jesus, colocar tudo e perguntar para ele, Senhor, é para fazer assim? É o tempo? É agora? Não é? Para de ficar agindo de forma impulsiva, porque você está vendo todo mundo fazer. Às vezes, o ouro não está onde todo mundo está, porque está todo mundo mexendo naquele mesmo lugar. Pega o que o Senhor está trazendo aqui. Às vezes, aquilo que você precisa do Senhor está no lugar onde ninguém quer colocar a mão, porque é feio aos olhos, porque não tem atração nenhuma, porque não faz sentido. Às vezes, o que você precisa está onde ninguém quer estar. Quer ver uma confirmação? Jesus. Ninguém queria estar perto de Jesus. Aliás, vamos lá, reformular para não falar, né? Nossa, ninguém aceitava o lugar de origem de Jesus. Pode vir alguma coisa boa da terra de onde veio esse Nazareno? Ele não tem aparência boa. Ele não anda com belas vestes.
Nossa, mas ele nasceu dentro de uma manjedoura. Nossa, mas ele anda junto com o povo fedendo a peixe. Nossa, mas ele anda com aquele que cobrava imposto do povo de Israel. Meu Deus, como que pode? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está querendo dizer. Peça para o Senhor trazer, amém? A revelação de como você fazer, de como você agir, com quem que você deve andar. Às vezes, para você, não faz sentido nenhum o caminho que Deus está mandando você seguir agora. Mas lá na frente você vai ver que tem o porquê. Às vezes a tua vitória, às vezes a tua prosperidade, às vezes aquilo que você está buscando da parte do Senhor, não vai vir embalado com um laço enorme. Não vai vir. Não vai vir com um laçarote vermelho falando, ei, que tá aqui. Às vezes vai vir numa embalagenzinha bem pequenininha, que não vai ser agradável aos teus olhos. E se você não destronar o ego, o orgulho, a soberba e a altivez do espírito de dentro do teu coração, você vai perder o presente de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu bendigo e exalto ao Senhor por mais uma live. Pai, obrigada porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a sermos participantes do teu reino. Obrigada porque o Senhor, ó Deus, falou nessa manhã conosco. O Senhor nos deu a oportunidade de refazermos o nosso caminho de volta e nos convidar, Pai. E o Senhor nos permitiu te convidar, Senhor, na verdade, para fazer parte dos nossos planos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje, a partir de hoje, nesta segunda-feira, nós possamos nos comportar de uma forma diferente, de uma forma madura, como filhos ruios. Aqueles filhos que chamam o Senhor, Pai, para participar da nossa vida na totalidade e não apenas na parte que nos cabe, que nos é conivente. Pai, em nome de Jesus, que a sua vontade prevaleça em todo o tempo todo sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que os nossos planos e projetos sejam os teus planos e projetos. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para tentar matar, roubar e destruir, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para cada homem, para cada mulher, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Porque nós declaramos que nenhuma arma forjada prevalecerá contra os filhos de Deus. Nós declaramos que nenhuma arma forjada prevalecerá contra os filhos do Deus vivo de Israel. Eu peço que o Senhor abra o intelecto dos meus irmãos agora, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, também toque em cada coração. Aqueles que estão angustiados, eu declaro em nome de Jesus que toda angústia caia por terra. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estavam, Senhor, se sentindo atribulados, eu declaro a paz. Eu ministro a paz do Espírito Santo de Deus. Eu ministro a paz que excede todo entendimento, Pai. Que eles possam descansar e confiar em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor, ó Pai, é quem tem pleno domínio de todas as coisas. E o Senhor sabe, Pai, o que é bom para cada um de nós, Senhor. O que é bom para cada um de nós, Pai. Que nós não venhamos entregar, Senhor, em nome de Jesus, nas mãos do inimigo, aquilo, Pai, que o Senhor já nos confiou, aquilo que o Senhor já nos revelou. Pai, que nós não venhamos fazer alianças erradas, que nós não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos assentar a mesas em que não devemos nos assentar. Que nós, ó Pai, venhamos, em nome de Jesus, aprender, Pai, a discernir os tempos e as estações, que não importa o que as pessoas estão achando de nós, não importa se eles acham que nós somos derrotados, não importa, Pai, o que eles estão vendo, porque o que eles estão vendo é a visão deles, mas o que importa, Pai, é a visão do eterno sobre a nossa vida, e aquilo que já foi liberado do mais alto céu sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui. Que nós possamos tomar posse, Pai, daquilo que é nosso por direito e por herança. Que nós possamos tomar posse, a partir de hoje, nessa segunda-feira, de todas as vitórias, Pai, que nos é concedida através do Teu santo nome, Jesus. E que o Senhor libere, Senhor, sobre a vida de cada homem e cada mulher, uma tocha, Pai, uma tocha. Eu vejo o Senhor, amém? O Senhor me mostra a visão do Senhor me liberando, literalmente, uma tocha na mão de cada um de vocês que estão aqui na live. É uma tocha muito grande que vai iluminar o caminho. É o Senhor mostrando que Ele vai trazer a luz sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. O Senhor me mostra
como se fosse um poderoso exército, e esse exército existe uma tocha, cada um desse exército, amém? Que somos nós aqui nesta live, está segurando uma tocha que vai trazer luz, luz em meio às trevas, luz em meio à escuridão. É a presença do Espírito Santo de Deus. Estejais atentos e vigilantes. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estejam atentos e vigilantes constantemente em oração. Eis que o inimigo da nossa alma tem se levantado contra os filhos do Deus vivo de Israel. O mundo espiritual está agitado, o mundo espiritual, amém, está numa grande turbulência por conta de tudo que está acontecendo lá em Israel, porque nós sabemos que quando Israel está em guerra, o mundo espiritual, ele é agitado, ele é mexido. Existem ali, amém, coisas que acontecem, e uma coisa que o Senhor me revelou hoje de manhã, e eu vou compartilhar. Povo de Deus, nós vamos passar por um período de perseguição espiritual mais forte agora. Por quê? Eu não sei se você tem percebido isso durante os dias, desde quando começou essa guerra. Talvez você se sentiu um pouco mais irritada, talvez você começou a ter mais dificuldade para orar, talvez você não quer mais buscar a presença de Deus, talvez você está sendo atacado por sentimentos, por pensamentos que antes já não faziam mais parte. Nós vamos começar a ser atacados de um outro nível, de uma forma mais avassaladora pelo inimigo. E eu acredito que essas tochas que o Senhor está liberando sobre a mão de vocês, sobre as nossas mãos, é para que a gente esteja atento e vigilante. É para que a presença do Espírito não se apague. É para que a gente também possa ser, em nome de Jesus, luz para aqueles que estão em meio às trevas. Porque Satanás ele vai vir com uma fúria ainda mais forte sobre os filhos de Deus. Então aprenda a discernir. Essa ira que você está não é sua. Essa frieza espiritual que está sobre você não é tua. Amém? Esse ataque nas tuas emoções não é teu. É para que você venha parar de fazer o que você está fazendo. Buscar, adorar, jejuar, orar, guerrear pela tua casa, guerrear pela tua família. Porque quanto mais pessoas ele colocar para fora do período de oração, do período de intimidade com Deus, mais ele avança no território, no mundo espiritual, para ir e tragar as almas. Amém? Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, em nome de Jesus, falando com os teus filhos. Reveste, Senhor, cada um deles. Troca as armaduras que precisam ser trocadas. Coloca, Senhor, as novas vestes espirituais sobre eles, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã. Um novo nível de sensibilidade no Espírito. Um novo nível, Senhor, de sensibilidade no Espírito. E que as nossas almas sejam, Pai, em nome de Jesus, aquietadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?